Oração da manhã de hoje. Sinta a presença de Deus invadir o seu lar com poder e unção. Assim diz a palavra de Deus para você. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Hoje, o céu se abre sobre a sua casa. Há uma unção fresca, um mover do Espírito Santo vindo ao seu encontro. Esta oração da manhã não é apenas um vídeo, é um chamado profético para o seu espírito despertar, para a sua fé ser fortalecida e para que o fogo da presença de Deus invada cada cômodo do seu lar com paz, cura e direção. Você está no canal Oração de Fé e Vitória, e aqui nós não pregamos placas de igreja, nós liberamos palavra viva, oramos com autoridade e intercedemos por cada vida que chega até aqui. Esta é uma corrente espiritual poderosa, formada por pessoas como você, sedentas pela presença de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Ao se inscrever neste canal, seu nome será incluído em nossa corrente diária de oração. E todos os dias, quando erguermos nossas mãos aos céus, a sua vida estará sendo coberta por intercessão, fé e milagres. Este é o seu momento. Desligue o barulho da alma, silencie a ansiedade e permita que o Espírito de Deus envolva você agora. Feche os olhos, respire fundo e declare com fé viva: Pai amado, eu me coloco agora diante de Ti, no início deste novo dia, reconhecendo que sem a Tua presença, eu nada sou e nada posso fazer. Venho buscar a Tua força, a Tua paz e a Tua direção para cada passo que eu der. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E na Jeremias 33:3. Clique agora, inscreva-se, entre nessa corrente de fé e deixe Deus transformar sua vida, um dia de cada vez, uma oração por vez. Você já percebeu como a atmosfera da casa muda quando há oração? Não estamos falando de palavras repetidas ou frases decoradas, mas de uma presença viva que entra e muda tudo. O ambiente que antes parecia pesado, carregado, silencioso demais, de repente se transforma. É como se o ar ficasse mais leve, como se o medo perdesse o poder, como se o espírito descansasse. É isso que vai acontecer agora. Não porque alguém mandou, mas porque Deus responde quando o buscamos de verdade. Há lares que estão mergulhados em ruídos invisíveis, gritos que não são ouvidos, dores que não são ditas, cansaços que não se veem. E há corações, talvez como o seu, que aprenderam a sobreviver calados, escondendo angústias por trás de um sorriso social. Mas agora, neste momento, algo novo começa a nascer. Porque onde há sede, Deus envia fonte. Onde há busca sincera, Ele se manifesta. E não há nada mais poderoso do que sentir Deus entrando na sua casa, como um pai que não critica, mas acolhe, como um médico que não julga, mas cura, como um pastor que não castiga, mas guia. Você não está aqui por acaso. Algo em você decidiu parar por alguns minutos. Decidiu ouvir essa oração, talvez sem saber exatamente o porquê. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo age. Quando as palavras humanas acabam e o Espírito começa a escutar o que só Deus pode dizer. Talvez ninguém saiba da batalha que você tem enfrentado dentro do seu próprio quarto. Talvez ninguém veja as lágrimas que você limpa rápido, para que ninguém perceba. Mas Deus vê. E mais do que ver, Ele se importa. Ele não está alheio. Ele não está distante. Ele já está se aproximando. Há uma promessa que diz: Eu estarei com vocês todos os dias. Todos, inclusive este. Inclusive agora. Talvez você esteja se sentindo sozinho, abandonado, como se as orações não passassem do teto. Mas Deus nunca precisou de portas abertas ou janelas escancaradas para entrar. Ele entra onde há verdade, onde há clamor, onde há espaço. E se você abrir espaço agora, Ele vai invadir. Mas não com destruição, e sim com reconstrução. Não com peso, mas com alívio. Não com barulho, mas com paz.
Imagine agora o que significa ter o próprio Criador dentro da sua casa. Não como uma imagem, não como uma ideia, mas como uma presença. Você pode não vê-lo, mas pode senti-lo. A leveza no peito, o calor que percorre o corpo, a lágrima que escorre sem motivo aparente. Tudo isso é sinal de que algo real está acontecendo. Isso é unção. Isso é presença. Isso é Deus agindo, no secreto, no silêncio, no íntimo. Enquanto muitos estão correndo atrás de soluções externas, você decidiu fazer diferente. Parou, silenciou e abriu o espírito. Essa é a chave. Não existe fórmula mágica. Existe rendição, existe entrega, existe fé, e a fé não é ausência de dúvida. É decidir continuar mesmo com ela. É confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É isso que está acontecendo agora. O céu está tocando a sua casa porque você decidiu confiar. Você pode estar em um momento de escassez, de conflito, de escuridão emocional. Pode estar rodeado por problemas que parecem maiores que você. Mas há uma verdade que não pode ser anulada. Quando Deus entra, Ele transforma. Ele não precisa de muito tempo. Ele não depende das circunstâncias. Ele é soberano. E a presença dele é suficiente para mudar tudo. Tudo. Inclusive aquilo que você achava impossível. Não ignore o que está sentindo agora. Essa paz que começa a brotar no meio do caos. Essa esperança que se acende como uma pequena vela. Esse desejo de respirar mais fundo, como se algo estivesse sendo aliviado. Isso não é sugestão mental. Isso é ação espiritual. É o próprio Espírito Santo começando a limpar o que estava acumulado, iluminando onde havia sombra, reconstruindo onde havia ruína. E tudo isso começa com uma decisão: permitir que Deus entre. Deixe Ele entrar na sua sala, onde talvez há tensão, no quarto, onde talvez há solidão, na cozinha, onde talvez há escassez, no seu íntimo, onde talvez há desânimo. Ele quer preencher os espaços, não com religião, mas com presença. Ele não quer um domingo. Ele quer todos os dias. Não quer uma parte. Quer tudo. E quando ele entra, não vem com exigências humanas. Vem com amor incondicional. Vem com cura. Vem com verdade. Vem com um propósito. Você pode até não entender tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Mas uma coisa é certa. Deus já está agindo. E essa oração é o sinal. Não o sinal que os olhos veem, mas o que o Espírito sente. Ele está invadindo a sua casa com paz. E nada nem ninguém poderá impedir o que ele já começou. Agora que você começou a sentir essa presença, não volte atrás. Não permita que a rotina apague esse fogo que foi aceso no seu espírito. O maior erro de muitos é interromper o que Deus começou por causa da pressa. Há momentos em que o céu exige pausa. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está no meio de um momento em que o tempo natural para que o tempo de Deus comece. Isso não é poesia. Isso é realidade espiritual. Existem portas que só se abrem quando o coração se aquieta. Existem respostas que só chegam quando a alma silencia. E se você continuar aqui, firme, com a mente e o espírito atentos, Deus vai continuar falando. Talvez você já tenha tentado tantas coisas: terapias, conselhos, distrações. Talvez você tenha procurado forças em pessoas, em ambientes, em promessas humanas. Mas todas essas vozes falharam. E agora, neste exato momento, você escuta uma voz diferente. Uma que não pressiona, não exige, não acusa, mas acolhe, envolve, liberta. Essa é a voz que você precisa seguir. Porque não vem do mundo, vem do céu. E quando o céu fala, até o inferno se cala. Talvez você tenha passado noites em claro. Talvez tenha sorrido para não preocupar ninguém. Mas por dentro só queria sumir. Talvez esteja tentando manter tudo em ordem, mas a verdade é que você está exausto. E Deus sabe disso. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe que há dias em que levantar da cama já é um milagre. Por isso ele não vem com cobranças. Ele vem com descanso. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Não foi uma sugestão, foi uma convocação. E você respondeu a ela quando apertou o play desta oração. Há pessoas que estão com o coração tão ferido que já nem acreditam mais em restauração. Acham que a dor é permanente, que a tristeza é parte da identidade, que o vazio nunca mais vai sair. Mas Deus é especialista em reconstruir o que foi quebrado. Ele é especialista em restaurar identidades rasgadas por palavras, por rejeições, por abusos. Ele não apenas cura, ele transforma. Ele não apenas consola, ele restaura o brilho, traz de volta a cor, o riso, a força. E é isso que ele quer fazer com você hoje. Mas ele só entra onde é convidado. Então, diga agora com o coração aberto: Senhor, entra. Entra na minha casa. Entra na minha alma. Toma o teu lugar. Quando Deus entra, a escuridão recua. Porque não há trevas que resistam à luz. E não há mentira que resista à verdade. Talvez você tenha acreditado que não era digno, que não era forte o suficiente, que não merecia um recomeço. Mas essa era a voz da acusação, não de Deus. A voz de Deus diz que você é amado, que foi escolhido, que não importa o quão longe tenha ido, Ele te alcança. Porque Ele não está limitado por distância, por tempo, nem por culpa. Ele atravessa tudo isso só para te alcançar. Só para te lembrar quem você é. Você pode ter perdido pessoas, pode ter perdido tempo, pode ter perdido oportunidades, mas você não perdeu Deus. E se Ele ainda está aqui, tudo pode ser reconstruído. Tudo. Porque Ele não trabalha com migalhas. Ele trabalha com restauração completa. E quando Ele começa a trabalhar, ninguém pode interromper. Ninguém pode parar o que Ele decidiu fazer. Nem seus erros, nem sua dor, nem seus traumas. Nada. Continue com o coração aberto. A oração que vem a seguir não é comum. Ela carrega uma unção específica. Algo que foi liberado para este momento, para esta manhã, para você. E se você decidir seguir até o fim, algo dentro de você vai mudar. Talvez não aos olhos dos outros, mas no seu interior, onde a verdadeira vida acontece, onde a verdadeira batalha é travada. E onde Deus sempre vence. Agora é o momento de fechar os olhos e sentir. Não apenas escutar. Sentir. Porque há palavras que passam pela mente, mas há outras que atravessam o espírito. E quando a palavra de Deus penetra dentro de nós, ela não volta vazia. Ela cumpre um propósito. Ela desfaz mentiras antigas, quebra fortalezas emocionais, cura traumas que estavam escondidos há anos. E é isso que começa agora. Não com barulho, mas com profundidade, com verdade, com unção. A palavra que será lida hoje não é por acaso. Foi escolhida porque carrega autoridade, proteção e promessa. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo. Ele é uma declaração de segurança para quem confia, uma aliança entre o Altíssimo e aqueles que escolhem habitar nele. E se você está ouvindo isso agora, é porque está sendo chamado a entrar nesse esconderijo espiritual, onde a tormenta não toca, onde a seta não fere, onde o medo não manda. Tu que habitas no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Há descanso para quem está cansado, mas não é um descanso físico. É um repouso da alma, um lugar onde você para de lutar com as suas forças e começa a confiar na força de Deus. Onde você entende que a proteção verdadeira não vem de trancas, de grades ou de câmeras. Vem de um Deus que cerca você por dentro e por fora, que te guarda quando você dorme, que te protege até nos pensamentos que você não consegue controlar. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Dizer isso em voz alta tem poder, porque quando você declara fé, o inferno escuta. E quando você afirma confiança, o medo perde território. Refúgio é onde você corre quando tudo falha. Fortaleza é onde você permanece quando o mundo desaba. E se Deus é ambos, então você não precisa mais correr sem direção. Você tem para onde ir, tem onde descansar, tem quem te defenda. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Existem laços que você não enxerga, situações armadas para te prender,
palavras que pareciam apenas conselhos, mas estavam carregadas de veneno. Relacionamentos disfarçados de afeto, mas que eram ciladas emocionais. Mas Deus vê o que você não vê, e Ele livra. Mesmo quando você não percebe, Ele está desfazendo armadilhas montadas no invisível. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. É nessa imagem que o coração encontra descanso. O Deus eterno se inclinando sobre você como uma ave poderosa que protege seus filhotes. Nada chega até você sem antes passar por ele. Nenhuma dor, nenhuma seta, nenhuma ameaça. E mesmo que chegue, ele transforma em crescimento, em força, em testemunho. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é que o mal não exista, é que ele não tem autorização para te destruir. Você pode estar cercado, pode estar sendo atacado em várias áreas, mas você não será atingido, porque a promessa não é de ausência de guerra, é de vitória garantida. E é essa certeza que renova a sua alma hoje. Essa leitura não é apenas simbólica, é um decreto espiritual. Ao escutá-la com fé, você está assinando uma nova cobertura sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre sua mente, sobre o seu dia. E essa cobertura é inquebrável, inviolável, irremovível, porque foi o próprio Deus quem prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Enquanto essas palavras ecoam dentro de você, comece a perceber o que está acontecendo aí onde você está. O ambiente está mudando. Aquela tensão que antes estava no ar começa a desaparecer. Aquela pressão emocional começa a se dissolver. Aquela sensação de peso no peito começa a ser substituída por algo mais leve, mais profundo, mais seguro. Isso não é emoção, é presença. É Deus fazendo morada onde havia vazio. A presença dele não chega com espetáculo, ela chega com verdade. E quando chega, transforma. Transformação real. Invisível por fora, mas revolucionária por dentro. E é por isso que você está aqui. Para viver essa mudança que começa com fé, se fortalece com entrega e se confirma com testemunho. Agora que a palavra foi liberada e você foi envolvido por esse escudo de promessas, chegou o momento de abrir a boca e orar com verdade. Não uma oração ensaiada, não algo repetido automaticamente, mas uma súplica viva, nascida da sua realidade, com a sinceridade de quem não tem mais para onde correr, a não ser para os braços do Pai. Oração é mais do que palavras, é uma conversa, é exposição do coração, é confiança em ação. E se você chegou até aqui, é porque seu espírito está sendo ativado para um novo nível de entrega e sensibilidade. Ore como quem sabe que está sendo escutado, como quem crê que há alguém do outro lado da linha, ouvindo cada palavra, absorvendo cada lágrima e respondendo com paz, ainda que o cenário ao redor ainda não tenha mudado. Deus não precisa esperar a tempestade passar para agir. Ele se manifesta no meio dela, e hoje, enquanto você ora, Ele começa a trabalhar. Senhor, neste exato momento, nos colocamos diante de Ti como estamos, sem máscaras, sem filtros, sem disfarces. Tu conheces os recônditos da alma, os espaços que ninguém vê, as feridas que foram cobertas por camadas de resistência. Sabes onde dói, o que falta, o que pesa. E é por isso que estamos aqui, porque nenhum outro lugar é seguro como a Tua presença. Nenhuma palavra humana é tão suficiente quanto a Tua voz. Entra em nossa casa, Senhor, mas não apenas nas paredes, nos cômodos. Entra nos relacionamentos, nas conversas interrompidas, nas brigas não resolvidas, nos silêncios carregados de mágoa. Toca onde está partido, reconstrói o que foi quebrado, restaura o amor onde houve rejeição, reaviva o respeito onde o ego feriu. Tu és especialista em unir o que o mundo separa. És mestre em reconciliar o que parecia irreconciliável. E nós entregamos tudo isso em Tuas mãos agora. Cobre cada ambiente com a Tua presença. Que a sala se torne lugar de paz. Que os quartos sejam refúgios de descanso verdadeiro. Que a cozinha transborde provisão
e que cada canto do nosso lar respire a tua presença. Se há ambientes contaminados por palavras de ira, por lembranças dolorosas, por ataques espirituais, que tudo isso agora seja lavado pela tua unção. Que o teu Espírito purifique o ar, que a tua luz penetre nas sombras mais densas, que a tua verdade expulse toda mentira que foi plantada contra este lar. Colocamos diante de ti cada nome desta casa, cada pessoa que aqui vive, que aqui entra, que aqui passa. Que os corações sejam tocados, mesmo os que não sabem orar, mesmo os que não acreditam, mesmo os que estão feridos demais para confiar. Toca, Espírito Santo, porque onde o teu toque alcança, nada permanece igual. Que sejam quebradas agora todas as cadeias de opressão, todos os ciclos de tristeza profunda, toda influência maligna que tenta roubar a paz, a comunhão e a fé. Levanta, Senhor, teu escudo ao nosso redor, contra os ataques visíveis e invisíveis, contra a seta emocional, contra o dardo da dúvida, contra as armadilhas que o inimigo planta nas distrações do cotidiano. Ensina-nos a discernir os tempos, a vigiar com sabedoria, a andar em retidão, mesmo quando tudo ao redor convida à queda. Dá-nos olhos espirituais para ver o que a carne não enxerga. Dá-nos sensibilidade para sentir quando o teu Espírito está se movendo, e que nunca percamos a tua presença por nos acostumarmos com a ausência. Que esta oração seja como incenso diante do teu trono, não por causa da nossa força, mas por causa da tua graça. Porque sabemos que mesmo antes de falarmos, tu já conheces. Mesmo antes de clamarmos, tu já estás agindo. Mas ainda assim oramos, porque isso nos conecta contigo, nos aproxima, nos alinha ao teu coração. E nesse alinhamento, encontramos força, direção e descanso. Neste momento, Senhor, se há alguém ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, que sinta o teu abraço. Se há alguém em desespero, que sinta o sopro da tua esperança. Se há alguém aflito, que perceba agora o peso sendo tirado dos ombros. Que esta casa seja invadida pela certeza de que tu estás no controle, que não há caos que te assuste, que não há dor que escape do teu toque. Continua, Senhor, conosco. Continua nesta oração. Não saímos da tua presença até que algo dentro de nós tenha mudado de verdade. Continua agindo, curando, tocando, moldando, porque tudo o que precisamos está em ti. E é só por isso que estamos aqui. Agora que a oração foi liberada e a presença de Deus começou a ocupar cada canto do ambiente, é hora de entender que não basta receber a unção. É preciso aprender a permanecer nela. Há pessoas que sentem algo profundo por um momento, mas em poucos minutos perdem o que receberam porque voltam ao ruído, à distração, à rotina espiritual superficial. A presença de Deus é real, poderosa e transformadora, mas ela se sustenta onde há reverência, onde há entrega contínua, onde há desejo sincero de permanecer em comunhão. Você não pode tratar o sagrado como algo casual. O que está acontecendo agora não é um momento bonito, é uma convocação. Um chamado para ir além da superfície. Deus não veio para te emocionar. Ele veio para te alinhar. Ele veio para tocar estruturas internas que estavam tortas, frágeis, desmoronando. E quando ele entra para consertar, nem sempre será confortável. Às vezes, ele vai te confrontar. Vai te lembrar de decisões que você adiou, de áreas que você escondeu, de dores que você aprendeu a tolerar ao invés de curar. E esse confronto é prova de amor. Porque Deus só corrige o filho que ama. Você precisa decidir agora. Quer apenas sentir algo ou quer ser transformado? Porque há uma diferença entre ser tocado e ser moldado. Ser tocado traz alívio temporário. Ser moldado traz mudança definitiva. E Deus está oferecendo isso agora. Um novo formato de vida. Um novo posicionamento espiritual. Mas isso exige rendição. Exige abrir mão de controle, de justificativas, de autossuficiência. Exige colocar a alma em estado de obediência. A presença de Deus é um ambiente. Quando ela entra, ela transforma a atmosfera. Mas quando você coopera com ela, você se transforma por inteiro. Isso significa reorganizar a casa,
não apenas no físico, mas no espiritual. Significa que talvez você precise deixar hábitos, conversas, distrações, influências que estavam contaminando sua fé. Não adianta querer paz e continuar alimentando guerra dentro de si. Não adianta querer ouvir Deus se você continua dando ouvidos às vozes que te paralisam. Hoje é um marco, um divisor de águas, porque a presença que você sentiu até aqui é um convite para viver em um novo nível. Um nível onde você acorda consciente de que não está sozinho, de que há um propósito, de que há uma missão. Onde cada detalhe do dia pode ser uma oração, cada palavra pode ser um reflexo de fé, cada decisão pode ser guiada por sabedoria do alto. É esse estilo de vida que sustenta o que Deus começou agora. Por isso, guarde essa atmosfera. Cuide dela como quem cuida de uma chama acesa. Proteja-a de ventos contrários, de distrações inúteis, de pensamentos sabotadores. Esteja alerta. O que Deus começou hoje é precioso demais para ser desperdiçado. E você sabe disso. Sente isso. Por isso chegou até aqui. Por isso está ouvindo esta voz, neste exato momento. Porque no fundo, você não quer voltar ao que era. Quer permanecer no que está nascendo. E permanecer significa ação. Significa criar espaço para Deus no seu dia. Significa meditar na palavra, falar com Ele com frequência, mesmo que em silêncio. Significa manter o ambiente limpo. Não só a casa, mas o coração. Onde há limpeza, há espaço para o novo. Onde há ordem, há fluxo. E onde há fluxo, há poder contínuo. Não como uma descarga emocional, mas como uma corrente constante de direção e vida. Deus quer te ensinar a andar na presença dEle. Não apenas nos momentos de oração profunda, mas nas tarefas simples. Enquanto você cozinha, dirige, cuida da casa, estuda, trabalha. Ele quer estar ali, quer te dar estratégias, te livrar de armadilhas, te fortalecer quando a exaustão chegar. Mas isso só acontece quando você desenvolve sensibilidade. E a sensibilidade espiritual cresce com prática, com tempo, com disciplina. Se você manter essa busca, a sua casa vai mudar. Não apenas hoje, mas todos os dias. Os ambientes carregados de tensão vão se tornar lugares de paz. As conversas vão se tornar mais leves, a mente mais lúcida, o coração mais forte, a fé mais viva. Porque a presença de Deus não passa por um lugar sem deixar marca. E agora, ela está marcando você. Não com culpa, mas com propósito. Você vai perceber isso nos próximos dias. Palavras que antes te atingiam não terão mais força. Pensamentos que te perseguiam vão perder a intensidade. Porque o Espírito de Deus está trazendo cura de dentro para fora. E tudo começou com um passo. Você parou. Você ouviu. Você permitiu. E esse tipo de atitude é rara. E quando acontece, o céu se move. Você está vivendo agora uma ruptura espiritual. O que parecia invisível está sendo confrontado. O que estava escondido começa a emergir. Deus não apenas visita, Ele revela. Ele não se contenta em estar presente. Ele quer transformar. E para que isso aconteça, algumas coisas dentro de você precisarão ser iluminadas. Porque não há presença divina onde há escuridão inabalável. Deus ilumina aquilo que precisa ser exposto para ser curado. E o que Ele quer fazer hoje é libertar você de tudo que te mantinha prisioneiro mesmo dentro da própria casa. Há opressões sutis que se instalam em ambientes. Um acúmulo de cansaço inexplicável. Uma irritabilidade constante. Um peso nos ombros que não se justifica. Uma ansiedade que aparece logo ao acordar. Essas são marcas da presença do inimigo tentando ocupar espaços onde não foi convidado. E quando a casa não está espiritualmente vigiada, essas portas se abrem. Às vezes por palavras lançadas, às vezes por conteúdos assistidos, às vezes por simples negligência espiritual. Mas agora isso está sendo desfeito. Porque onde a luz entra, as trevas fogem. Essa oração está invadindo não apenas o ambiente físico, mas o espiritual. Está cancelando pactos inconscientes, silenciando vozes acusadoras, quebrando ciclos de opressão emocional.
está declarando que esta casa pertence ao Senhor. E onde o Senhor habita, o mal não resiste. Não importa se você já tentou de tudo. Se fez orações antes e pareceu que nada aconteceu. Hoje não é mais um dia qualquer. Hoje a presença de Deus está se manifestando com uma intensidade que desfaz correntes invisíveis e liberta o que estava acorrentado por dentro. Se você sente agora uma vontade de chorar sem saber porquê, se sente uma pressão se dissolvendo, um calor subindo pelo peito, isso é sinal de libertação. Não rejeite esse momento. Não duvide do que está sentindo. Deus age de forma sutil, mas profunda. Ele começa no íntimo, onde ninguém vê, onde nem você entende. Porque é ali que o problema se esconde. É ali que a dor se acumula. E é ali que o Espírito está agindo agora. Talvez você carregue lembranças que ainda controlam sua reação. Traições que feriram sua identidade. Palavras que minaram sua autoestima. Vergonhas que você varreu para debaixo da memória, mas que ainda gritam quando tudo silencia. Deus quer tocar exatamente aí, não para expor, mas para libertar. Para dizer, você não é o que viveu. Você é quem eu digo que você é. E o que ele diz é que você é escolhido, amado, perdoado, restaurado. Libertação não é só para quem está possuído. É para quem está aprisionado. Em culpas antigas, em traumas mal resolvidos, em padrões destrutivos que se repetem. Quantas vezes você prometeu mudar, mas se viu voltando ao mesmo ciclo? Quantas vezes achou que estava livre, mas bastou um gatilho para tudo voltar? Isso acontece quando a raiz espiritual não foi arrancada. E agora ela está sendo cortada, com autoridade, com unção, com verdade. Enquanto você continua ouvindo essa oração, comece a entregar essas áreas. Não apenas com palavras, mas com intenção. Nomeie os medos. Reconheça as áreas onde você sente que perdeu o controle. Coloque diante de Deus os pensamentos que você tem vergonha de assumir até para si mesmo. Nada disso o afasta dele. Pelo contrário, é justamente o que ele quer tratar. Ele não espera a perfeição. Ele quer rendição. Neste exato momento, o Espírito Santo está soprando sobre você, limpando o interior, destruindo fortalezas mentais que diziam que você era fraco, sujo, incapaz. Essas vozes estão sendo silenciadas. Há uma nova voz ecoando dentro de você, e ela diz: você é meu. Eu te levanto. Eu te sustento. Isso não é apenas uma experiência emocional. É um realinhamento espiritual. Uma nova identidade sendo estabelecida. E quando a identidade é curada, o comportamento muda. As escolhas mudam. A visão muda. A vida muda. É por isso que esta oração não é só um alívio momentâneo. Ela é o início de um novo ciclo. Um ciclo de libertação profunda, de restauração genuína, de intimidade real com Deus. Mas isso só continuará se você permanecer. Porque a libertação começa com um toque, mas se concretiza com constância. O que Deus começou hoje vai continuar, vai evoluir, vai crescer, vai te surpreender. Porque Ele é fiel para completar toda a boa obra que inicia. E Ele começou em você. Você pode estar sentindo algo diferente agora. Não é euforia, não é confusão, é clareza. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que está entendendo o que realmente precisa. Não se trata de coisas, de conquistas externas, nem de soluções imediatas. É algo mais profundo. Você precisa de direção, precisa saber o que fazer, para onde ir, como reagir às pressões que te cercam. E essa direção só pode vir de uma fonte: o Espírito de Deus. Porque Ele não apenas conforta, Ele orienta, Ele conduz, Ele fala. E quando Ele fala, tudo ao redor silencia. Quantas vezes você já se pegou em dúvida? Entre decisões que pareciam boas, mas não tinham paz. Entre oportunidades que pareciam certas, mas carregavam um peso inexplicável. Quantas vezes tentou escolher com base na lógica, mas o coração não se alinhava? Isso acontece quando tomamos decisões fora da presença. Mas agora, você está dentro dela. E é aqui que as respostas certas nascem. Porque Deus não quer que você apenas sinta alívio. Ele quer te mostrar o caminho. A Bíblia diz:
Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa não é poética, é prática. Quando você convida Deus para dentro das suas decisões, Ele interfere. Ele fecha portas que te afastariam do propósito. Ele abre caminhos que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. E mesmo que pareça que nada está acontecendo, Ele já está trabalhando nos bastidores. Já está alinhando conversas, desenhando encontros, preparando cenários. Porque quando a presença de Deus invade a casa, ela não fica parada. Ela movimenta, ela ativa, ela direciona. Talvez você esteja diante de um dilema, algo que tem te consumido em silêncio. Talvez esteja cansado de tentar fazer dar certo com suas próprias mãos. E é por isso que Deus trouxe você até aqui, para dizer: me deixa conduzir, me entrega esse volante, me deixa mostrar o que você ainda não viu. Ele não está pedindo que você entenda tudo agora. Está pedindo que você confie. Confiança é o que abre os caminhos da direção. É a chave que destranca a próxima etapa da sua jornada. E confiar não é passividade. É posicionamento. É levantar todos os dias e dizer: Senhor, eu não sei tudo, mas eu sei que Tu sabes. É fazer escolhas baseado em paz, não em medo. É dizer não para o que te afasta da presença, mesmo que pareça atraente. É manter o coração sensível, os ouvidos atentos, a mente submissa. E tudo isso começa agora, enquanto você escuta essa oração. Porque cada palavra que entra, limpa. Cada verdade que ressoa, alinha. Cada silêncio entre frases é espaço para Deus sussurrar ao seu espírito. Você não vai sair desse momento como entrou. Vai sair com uma nova consciência, uma nova convicção. Vai começar a olhar para as situações do dia com outra lente. Vai perceber sinais onde antes só via confusão. Vai ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas, no tom de uma conversa, no movimento de uma porta que se fecha, na paz que invade diante de uma escolha difícil. Isso é direção. Isso é discernimento espiritual. E ele está sendo ativado agora dentro de você. A direção de Deus é simples, mas poderosa. Ela não vem com gritos. Vem com convicção interna, com paz que excede o entendimento, com um saber que você não consegue explicar, mas não pode negar. E se você proteger esse ambiente, se você continuar cultivando esse tipo de oração, essa sensibilidade vai crescer. Vai se tornar parte do seu dia, da sua rotina, da sua forma de viver. Deus está mostrando o caminho. Talvez não completo, mas o próximo passo está claro. E é tudo o que você precisa agora. Um passo, e depois outro, e depois outro. Até olhar para trás e perceber que você foi guiado o tempo todo, não por emoção, mas por presença, não por lógica, mas por sabedoria, não por instinto, mas por revelação. Continue, o caminho está se abrindo, e você está sendo guiado pela voz que nunca erra. Você está sendo conduzido por uma força que não depende de circunstâncias. Algo está sendo estabelecido agora que vai além de um momento de oração. Trata-se de uma mudança na sua estrutura interna, na forma como você percebe a vida, nas decisões que você começa a tomar a partir de hoje. Essa transformação silenciosa é um sinal claro de que Deus não está apenas visitando sua casa, Ele está edificando um novo alicerce dentro de você. O que antes era instável está sendo reforçado. O que antes era superficial está ganhando profundidade. A presença de Deus não apenas cura e orienta, ela capacita, porque Ele não chama pessoas prontas, Ele prepara os que escolhe. E você está sendo preparado, não para sobreviver, mas para vencer. Não para apenas suportar, mas para avançar. Não para agradar os outros, mas para agradar o céu. E tudo começa no interior, na parte invisível que só Deus vê. Ele está moldando a sua fé para que ela não dependa mais do que você sente, mas do que você crê. Porque sentimentos oscilam, mas a fé firmada em Deus permanece. Muitos vivem uma fé emocional, que funciona enquanto tudo está bem. Mas quando as lutas vêm, quando as portas se fecham, quando os sonhos parecem distantes, essa fé se desmancha. Deus quer te tirar desse ciclo.
Ele está te chamando para uma fé madura, uma fé que confia mesmo quando não vê, que permanece firme mesmo quando não entende, que continua adorando mesmo em meio às lágrimas. E é essa fé que está sendo ativada agora, enquanto você ouve esta oração. Essa capacitação que você está recebendo não se limita ao seu momento devocional. Ela vai se manifestar na prática, nas suas escolhas, no seu tom de voz, na forma como você lida com a pressão, com o estresse, com as provocações do dia a dia. Deus vai te dar domínio próprio, sabedoria, firmeza. Vai te dar respostas quando for preciso calar. Vai te dar palavras certas quando ninguém souber o que dizer. Vai te capacitar a ser luz em ambientes escuros, a manter a paz onde há conflito, a ser canal de bênção onde só existia peso. Você não vai mais depender de confirmações externas, porque algo está se estabelecendo dentro de você. Uma voz firme que diz: eu sou contigo. Essa voz vai ecoar nos seus pensamentos quando a dúvida tentar se infiltrar. Vai ser como um alarme espiritual que te alerta, que te orienta, que te lembra da aliança que foi feita aqui, agora. Essa aliança não foi feita com homens. Foi feita entre você e o Deus que te chamou pelo nome, que te viu no teu pior momento e mesmo assim escolheu agir. A capacitação que você está recebendo vai afetar não apenas você, mas todos ao seu redor. Pessoas vão começar a notar algo diferente. Talvez não saibam explicar, mas vão perceber que há paz nos seus olhos, força na sua fala, coerência nas suas atitudes. Isso é a presença permanecendo em você. E quando isso acontece, você se torna resposta para outros. Você se torna intercessor sem perceber, referência sem precisar se impor, testemunho vivo de que Deus ainda transforma vidas. Talvez você nunca tenha se sentido capaz. Talvez tenha crescido ouvindo que nunca seria suficiente, que sempre dependeria de outros, que jamais teria estrutura para liderar, para influenciar, para carregar responsabilidade espiritual. Mas hoje essas palavras estão sendo quebradas, porque o que Deus está liberando sobre você não depende do que disseram, depende apenas da sua disposição. E você já demonstrou isso ficando até aqui. Você resistiu às distrações, atravessou os bloqueios mentais e decidiu ouvir até o fim. E isso já te separa da maioria. Essa capacitação espiritual que está sendo derramada não vai parar aqui. Ela vai se multiplicar. A cada dia que você orar, a cada texto bíblico que meditar, a cada momento de silêncio que dedicar a Deus, mais sensível e forte você se tornará. E quando os ventos contrários vierem, você não será mais arrastado. Você vai permanecer como uma árvore plantada junto às águas, com raízes profundas, com frutos visíveis, com propósito firme. É isso que está nascendo dentro de você agora. Um novo tempo, uma nova consciência, uma nova versão de quem você foi criado para ser. E tudo começou com uma escolha: permitir que a presença de Deus invadisse o seu lar. Chegamos agora a um ponto onde muitas pessoas desistem. É o momento onde tudo parece silencioso, onde a emoção do início da oração já passou, onde não há mais arrepios, nem lágrimas, nem sensações visíveis. É aqui que muitos pensam que acabou, que a presença foi embora, que o que Deus começou não foi real o suficiente para continuar. Mas a verdade é que é exatamente aqui que as raízes começam a se aprofundar. O silêncio de Deus não é ausência. É convite à maturidade. É espaço para você provar que não vive apenas de estímulos, mas de convicção. A fé verdadeira nasce no silêncio. É ali que ela se fortalece, se define, se purifica. É ali que você aprende a confiar sem depender de sinais. É nesse terreno invisível que Deus planta as sementes mais profundas. Porque quem vive só de sinais, corre atrás de experiências. Mas quem vive da palavra, carrega consistência. E o que Deus quer de você é consistência. Ele quer que você permaneça, mesmo quando o céu parece quieto, mesmo quando as promessas ainda não se cumpriram, mesmo quando as respostas demoram a vir. Nesse exato momento, Ele está sondando seu coração, observando se você vai continuar buscando mesmo quando os sentimentos não corresponderem. Ele está olhando sua disposição, sua entrega, sua sede, não para te julgar,
mas para te fortalecer. Porque ele sabe que no mundo haverá dias escuros, dias em que você não vai entender o porquê das coisas. Mas se sua fé estiver fundamentada nele, você não será abalado. E é isso que ele está construindo em você agora. Esse é o momento de provar para você mesmo que a sua fé vai além da atmosfera, que não é dependente de estímulo externo, que você é capaz de continuar mesmo quando não sente nada. Porque você crê. E crer é mais poderoso do que sentir. Crer move montanhas. Crer atrai promessas. Crer sustenta você em meio às tempestades mais violentas. E Deus está olhando para a sua fé agora. Está fortalecendo sua estrutura interior. Está te blindando contra as inconstâncias da alma. Quando o Espírito de Deus permanece em um lugar, ele não faz barulho o tempo todo. Ele também age no silêncio. Ele também cura na ausência de ruído. Ele também transforma na quietude. Por isso, mesmo que tudo pareça calmo agora, continue. Permaneça. Não vá embora. Porque ele ainda está aqui. Ele não foi embora. Ele nunca vai embora de quem quer a presença mais do que a emoção. E é isso que você está demonstrando. Maturidade espiritual. Se você aprender a valorizar esses momentos de quietude, você vai perceber que eles são férteis. É neles que as palavras que você ouviu vão começar a se enraizar. É neles que o Espírito vai trazer à tona lembranças específicas, insights profundos, curas que você nem sabia que precisava. É nesse lugar que Deus sussurra direções que mudam destinos. E só ouve quem aprende a ficar. Permita que esse silêncio trabalhe a seu favor. Respire. Sinta o que está sendo processado dentro de você. Relembre as palavras anteriores. Reflita sobre o que Deus já falou. Essa pausa não é o fim. É a preparação para o que vem. Porque o que está sendo construído em você é duradouro. Não será apenas mais uma experiência espiritual. Será uma base sólida para todas as outras que virão. Uma raiz profunda que não será arrancada por nenhuma tempestade futura. Você foi chamado para isso. Para permanecer, para crescer, para amadurecer. E esse momento é parte essencial desse processo. Valorize-o, abrace-o, porque é no silêncio que Deus te molda para viver o propósito que Ele já estabeleceu. O que está sendo estabelecido em você agora precisa ser selado com gratidão. Porque a gratidão não é uma resposta emocional, é uma atitude espiritual. Ela não depende de tudo estar certo. Ela declara que, mesmo no meio da luta, Deus ainda é digno. Gratidão não é agradecer por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. E é nesse espírito que você deve permanecer. Porque quem é grato, guarda o que recebeu. Quem é grato, não perde a presença. Quem é grato, atrai ainda mais favor. Pare por um instante e pense em tudo o que Deus já fez até aqui. Não no que ainda falta, não no que ainda dói, mas no que já foi curado. Nas portas que se abriram, nos livramentos que você nem percebeu, mas que te pouparam de quedas maiores. Lembre-se das vezes em que você pensou que não conseguiria seguir, e ainda assim chegou até aqui. Você não está ouvindo essa oração por acaso. Você é prova de que Deus sustenta. Mesmo quando você achava que não conseguiria mais orar, mesmo quando o silêncio parecia ser tudo o que restava, a gratidão te protege. Ela muda o foco da alma. Faz você sair da escassez emocional e entrar em uma dimensão onde a provisão do céu se torna real. Porque quando você agradece, a sua fé se expande. Você começa a ver além do que falta. Você começa a reconhecer o que está sendo feito, mesmo no invisível. E isso muda a maneira como você vive o dia. Porque quem agradece pela presença carrega paz, carrega equilíbrio, carrega propósito. Gratidão é uma arma contra a murmuração. E a murmuração, muitas vezes, fecha portas que estavam prestes a se abrir. Há pessoas que oram com fé, mas reclamam com dúvida. E isso anula o próprio clamor. Deus não se move por manipulação emocional. Ele se move por confiança. E a gratidão é a prova mais concreta de que você confia, de que você já crê antes de ver, de que você já descansa antes da vitória chegar. Neste momento, comece a agradecer, com palavras simples, com consciência profunda. Agradeça por estar vivo, por ter resistido aos seus piores dias,
por ter recebido palavras que mudaram sua atmosfera. Agradeça porque Deus te escolheu para ouvir esta oração hoje. Porque há muitos que ignoram esse tipo de conteúdo, mas você permaneceu. Isso mostra que seu espírito está sendo treinado para algo maior. Agradeça por isso, por esse preparo, por essa construção espiritual silenciosa. Gratidão também é entrega. Quando você agradece, está dizendo: Senhor, eu confio no que estás fazendo, mesmo sem entender tudo. E essa postura abre caminhos. Deus honra corações gratos. Ele responde a atitudes humildes. E nesse momento, enquanto você agradece, Ele está selando o que foi liberado. Está protegendo o que foi depositado. Está fortalecendo o que começou a nascer. Não espere ver tudo para agradecer. Agradeça agora. Agradeça como quem já tem, como quem já recebeu, como quem já sabe que o céu está agindo. Essa fé ativa uma dimensão de favor que ultrapassa o entendimento humano. E quando você viver os frutos dessa oração, você vai entender por que esse momento de gratidão foi essencial. Ele é a ponte entre o que Deus começou e o que Ele ainda vai completar. Agora, com o coração em paz, com a mente alinhada, com a alma limpa, continue, porque ainda há mais sendo preparado para você. E quem termina com gratidão, começa a próxima fase com graça. Agora chegou a hora de liberar palavras sobre sua casa. Não palavras ao acaso, não desejos soltos, mas declarações com fundamento espiritual, com convicção, com autoridade. Porque quando você entende quem habita com você, quando você reconhece que o Espírito de Deus invadiu o seu lar, você passa a declarar o que o céu já determinou. Você não fala mais com base no medo. Fala com base na promessa. Não com base na insegurança, mas com base na aliança. E é exatamente isso que Deus espera de você neste momento. Que você fale o que Ele fala. Que você concorde com o que Ele já escreveu a seu respeito. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E por muito tempo, talvez sem perceber, você declarou cansaço, destruição, derrota. Você repetiu frases como: aqui nunca muda, essa casa está carregada, minha família nunca melhora. E cada vez que essas palavras saíam da sua boca, criavam um ambiente para o opressor permanecer. Mas agora, com a presença de Deus dentro da sua casa, você tem autoridade para mudar isso. Não com gritos, mas com fé. Não com desespero, mas com convicção. Comece agora a declarar: esta casa pertence ao Senhor. Cada ambiente é cheio da tua presença. Toda influência contrária foi expulsa. Toda escuridão foi substituída por luz. Toda angústia foi transformada em paz. Onde havia confusão, agora há sabedoria. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia medo, agora há fé. E não importa o que você viu até ontem. O que importa é o que você decide declarar hoje. Porque a sua voz, cheia da presença, tem poder de reorganizar a atmosfera. Há ambientes espirituais que mudam apenas com declarações consistentes. Você precisa entender que sua casa não é um lugar qualquer. É um território consagrado. Onde você pisa é terra santa. Onde você deita é lugar de descanso do Espírito. Onde você se levanta é altar de comunhão. Tudo o que você faz dentro do seu lar é uma semente que se manifesta no mundo espiritual. Por isso, a partir de agora, escolha as palavras com intenção. Acorde declarando paz. Caminhe pelos cômodos declarando luz. Fale sobre sua família com esperança, mesmo que ainda não veja transformação. Seus filhos estão sendo cobertos agora. Seus relacionamentos estão sendo alinhados agora. A estrutura emocional da sua casa está sendo restaurada agora. Porque quando o Espírito Santo entra, ele não apenas toca pessoas, ele redefine ambientes. Ele ajusta frequências. Ele purifica o ar. E cada oração sua passa a ser um tijolo na construção de uma nova atmosfera. Por isso, persevere. Não desista no primeiro sinal de resistência. Continue declarando. Continue crendo. Continue regando com fé o que você está plantando agora. Sua casa é resposta. Sua casa será refúgio para outros. Pessoas entrarão nela e dirão: tem algo diferente aqui.
Não vão saber explicar, mas vão sentir. Vão perceber que há paz onde antes havia conflito. Vão sentir alívio onde antes havia peso. Porque o Espírito Santo decidiu fazer morada. E onde ele mora, o mal não resiste. Você pode ter vivido muitos anos em ambientes carregados. Pode ter crescido ouvindo gritos, presenciado brigas, experimentado rejeição. Mas agora você é o elo de mudança. A sua voz tem poder para romper gerações de escuridão. A sua fé tem força para iniciar um novo ciclo. Não subestime a autoridade que você carrega. Não minimize o poder das suas declarações. Quando você fala alinhado com o céu, o inferno recua. Continue nesse ambiente de fé. Continue declarando, porque as palavras que saem da sua boca hoje estão construindo o lar, onde a presença de Deus vai habitar todos os dias. Chegou a hora de orar pelos laços mais profundos que existem dentro da sua casa, os relacionamentos. Porque não adianta ter paredes erguidas se os corações estão divididos. Não adianta ter uma estrutura física protegida se o convívio está ferido, se os vínculos estão rompidos, se a comunicação foi silenciada. Deus não habita em aparência. Ele habita na verdade. E se há relacionamentos dentro do seu lar que precisam de restauração, esta oração é o início de um recomeço. Você sabe onde estão as rupturas. Sabe onde mora o silêncio carregado. A frieza que substituiu o afeto. A distância emocional que se instalou entre pessoas que um dia se amaram intensamente. Talvez seja no casamento, onde o amor foi sufocado pela rotina, pelas feridas não tratadas, pelas palavras que machucaram mais do que deveriam. Talvez seja com os filhos, que hoje parecem distantes, rebeldes, incompreendidos. Ou até entre irmãos, pais, pessoas da família que convivem, mas não se reconhecem mais. Deus quer tocar isso agora, porque Ele não apenas cura corações isoladamente. Ele restaura vínculos. Ele reata o que o orgulho rompeu. Ele sara o que a mágoa contaminou. E não importa há quanto tempo essa desconexão existe, se você permitir, Ele começa hoje a reconstrução. Mas essa obra não acontece sem sua participação, porque quem quer ver mudança precisa ser o primeiro a se mover, a liberar perdão, a abrir mão do direito de estar certo, a baixar a guarda, a quebrar o ciclo. Você precisa entender que perdão não é sentimento, é decisão. E se você está esperando sentir vontade de perdoar para agir, pode passar a vida inteira sem restaurar o que Deus quer redimir agora. Perdão é um ato de fé. Você libera porque crê. Você age mesmo com dor, porque sabe que esse ato libera a presença para agir onde você não pode mais tocar. A cura começa quando você decide sair da posição de vítima e entrar na postura de quem coopera com o céu. Ore agora pelos relacionamentos da sua casa. Não use essa oração para pedir mudança nos outros. Use para pedir sensibilidade no seu espírito. Peça a Deus um novo olhar. Que Ele te revele onde você endureceu, onde você desistiu, onde você se fechou. E então, com esse coração quebrantado, comece a interceder pelos que vivem com você. Peça que Deus entre nos quartos fechados, nos celulares que se tornaram muros, nas palavras que foram esquecidas de propósito, mas que ainda sangram na alma. Peça que o Espírito Santo ative a empatia onde hoje só há julgamento. Que Ele traga leveza onde o convívio se tornou obrigação. Que Ele reacenda a chama do cuidado, do respeito, da ternura. Que Ele devolva a capacidade de rir junto, de ouvir com atenção, de caminhar lado a lado. Deus quer fazer isso na sua casa, não apenas porque é bom, mas porque é necessário. A presença dEle habita onde há unidade, e onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Pode ser que a outra pessoa não esteja ouvindo esta oração, mas isso não impede Deus de agir, porque tudo o que Ele precisa é de um coração disponível, um que diga: Senhor, começa em mim. Eu sou o solo onde essa reconciliação pode florescer. Essa decisão atrai o céu, e o céu transforma. Deus vai te dar palavras que tocam sem ferir, silêncios que curam mais do que discursos, gestos simples que quebram resistências antigas. E com o tempo, o impossível começa a parecer possível.
Sua casa pode voltar a ser lugar de afeto, de conversa, de comunhão. Mas isso começa com oração. Começa agora, com você. Estamos nos aproximando do final desta jornada de oração. Mas o que Deus começou dentro de você não está encerrando. Está apenas tomando forma. Este momento exige que você assuma uma posição. Porque, diferente do que muitos pensam, permanecer na presença não é apenas manter uma rotina espiritual. É assumir uma postura espiritual diante da vida. Deus não está apenas construindo um ambiente interno de paz. Ele está te preparando para sustentar o que virá. E isso exige posicionamento. Posicionar-se não é sobre religiosidade. É sobre escolhas conscientes. É sobre decidir o que entra e o que não entra mais na sua casa, o que você assiste, o que você ouve, o que você permite nos seus pensamentos, nas suas conversas, nas suas atitudes diárias. Agora que a presença de Deus invadiu o seu lar, você precisa proteger esse ambiente. A mesma porta que se abriu para a glória, se for negligenciada, pode ser invadida por ruído. O mesmo coração que foi curado, se voltar aos velhos padrões, pode adoecer de novo. A partir deste dia, você se torna um guardião espiritual da sua casa. E isso não significa perfeição, mas vigilância. Significa que você vai sentir o que antes ignorava, vai discernir o que antes tolerava, vai rejeitar o que antes aceitava como normal. Porque agora o padrão mudou, a atmosfera mudou, a sensibilidade espiritual aumentou. E com isso vem responsabilidade. Você não pode mais viver como antes, porque agora sabe o que carrega. E não se trata de fardo, trata-se de privilégio. Porque quem carrega a presença carrega autoridade, carrega respostas, carrega luz, e a luz incomoda onde há trevas. Por isso, não estranhe se algumas pessoas começarem a se afastar, se certas conversas perderem o sentido, se determinados lugares deixarem de atrair você. É sinal de que você está sendo separado. E toda separação dói no início, mas depois revela propósito. Você vai começar a viver com consciência espiritual. Vai perceber que cada palavra tem peso, que cada decisão tem consequência, que cada escolha é uma semente. E isso não vai te aprisionar, vai te libertar. Porque quanto mais consciência, mais clareza. E quanto mais clareza, mais paz. O Espírito Santo está te ensinando a viver alinhado com o céu. Não apenas nos momentos de oração, mas em todos os seus passos. Essa nova postura espiritual vai afetar sua rotina. Vai moldar sua maneira de falar com as pessoas. Vai mudar a forma como você responde às crises. Vai influenciar até seus hábitos, seus horários, suas prioridades. Você vai começar a proteger seu tempo. Vai começar a desejar silêncio. Vai sentir sede da palavra. Vai sentir necessidade de momentos a sós com Deus. Isso é fruto de uma presença que já fez morada. Você não está mais buscando experiências, está cultivando permanência. Está aprendendo que Deus não quer ser visitado aos domingos ou nas orações da madrugada. Ele quer caminhar com você, trabalhar com você, habitar nas mínimas coisas do seu dia. E você vai sentir essa presença em detalhes que antes passavam despercebidos, em decisões que pareciam simples, mas agora são tomadas com sabedoria, em encontros que parecem aleatórios, mas que serão portas abertas. Porque quem carrega a presença carrega o mover de Deus por onde passa. Sua casa vai perceber essa mudança. Sua família vai sentir essa nova atmosfera. As pessoas vão se aproximar e perguntar o que aconteceu. E você não vai precisar de discursos. Sua postura vai falar mais do que suas palavras. Sua paz vai ser resposta. Sua coerência vai ser testemunho. Sua constância vai ser autoridade. Este é o novo ciclo, e você está pronto. Porque o Espírito que começou esta obra em você é fiel para completá-la. Ele não te chamou para um momento. Ele te chamou para uma jornada. E esta jornada está apenas começando. Agora sim, o ciclo desta oração está sendo encerrado. Mas não com um ponto final, com uma continuação que se estende para a sua vida real, para seus próximos passos, para as próximas manhãs que virão. Porque uma oração como essa
não termina quando a voz silencia. Ela ecoa dentro de quem ouviu com o espírito aberto. Ela se torna semente, se torna raiz, se torna árvore que, com o tempo, começa a dar frutos. E é exatamente isso que o céu está fazendo com você, plantando algo que vai crescer, florescer e transformar. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Vai permitir que isso se torne parte da sua vida ou vai tratar como apenas mais um conteúdo bonito que você consumiu? Porque a presença de Deus é um presente, mas também é um convite, um chamado para uma vida mais profunda, mais alinhada, mais consciente. Você já sentiu o toque, já ouviu a voz, já experimentou o mover. Agora, o que vai fazer com tudo isso? Não viva de momentos, viva de presença. O momento passa, a presença permanece, mas para isso você precisa proteger essa chama. Você precisa construir um altar dentro da sua casa, um altar invisível, onde você se apresenta diante de Deus todos os dias, seja na cozinha, no quarto, no banheiro, na varanda. Onde houver um coração disposto, haverá um altar. E onde houver um altar, o fogo não se apagará. A promessa de Deus é clara: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E você buscou. Você parou tudo para ouvir. Você silenciou a alma para escutar. Você atravessou suas dúvidas e permaneceu até aqui. Isso já prova quem você é. Um buscador sincero. Um espírito sedento. Alguém que não se satisfaz com superficialidade. E essa fome espiritual é o que te qualifica para viver os maiores milagres. O Senhor vai te surpreender. Não com barulho, mas com consistência. Com direção, com restauração, com crescimento. Você vai olhar para trás e reconhecer que este dia, esta oração, este momento, foi um divisor de águas. Algo invisível foi rompido. Algo espiritual foi realinhado. Algo profundo foi ativado. E você nunca mais será o mesmo. Porque quem é tocado pela presença não consegue mais se adaptar ao vazio. Continue, com a mesma fé, com a mesma entrega, com a mesma disposição, e Deus vai continuar. Ele vai abrir caminhos, vai preparar encontros, vai agir em áreas da sua vida que você nem orou, mas que Ele conhece. Porque Ele honra quem o busca em espírito e em verdade. E é isso que você fez hoje. Este canal, esta corrente de oração, está aqui para caminhar com você. Todos os dias, em cada novo amanhecer, sempre haverá uma nova oração, uma nova palavra, um novo sopro do céu, porque o céu nunca se cala, e você agora está sensível o suficiente para ouvir. Inscreva-se, permaneça conectado e deixe o Espírito continuar essa obra em você. A presença entrou na sua casa, e ela não vai sair, porque agora ela achou um lugar, um coração preparado, uma alma disposta, um lar consagrado, e é só o começo. Então, ouça com atenção. O que você sentiu hoje não foi uma emoção passageira. Foi o próprio Deus visitando o seu lar, tocando o seu coração, estabelecendo um novo ciclo. A atmosfera ao seu redor mudou, mas a maior transformação aconteceu dentro de você. A partir deste momento, nada será como antes, porque agora há um altar aceso no seu espírito, um lugar de encontro, de direção, de refúgio. E toda vez que você se lembrar desta oração, o céu se moverá outra vez. E se você quer continuar recebendo esse mover, essa palavra viva, esse toque que renova, eu te convido, com autoridade espiritual, a se tornar parte desta corrente. Sim, você ouviu certo. Esta corrente de oração é real. Ela existe. E quando você se inscreve neste canal, o seu nome passa a ser incluído todos os dias nos nossos clamores, nas nossas intercessões, nas nossas madrugadas de joelhos diante do Altíssimo. Este não é apenas mais um canal, é um campo de guerra espiritual, um abrigo para quem busca consolo, uma fonte para os sedentos, uma mesa para os famintos, um altar para os que anseiam por mais de Deus. Por isso, inscreva-se agora, ative o sino. Compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir o que você sentiu hoje. Não retenha o que recebeu. Seja canal,
Seja instrumento, seja resposta. Porque onde há fé, há milagre. Onde há oração, há intervenção. E onde 2 ou 3 se unem em nome de Jesus, ali o céu inteiro se manifesta. Você faz parte disso agora. E o que Deus começou, Ele vai terminar.